Olá pessoal, aqui quem fala é Zé Cardoso, mais uma videoaula aqui do curso Como Criar um Site usando DigitalOcean e Server Pilot. Okay? Na última aula, das últimas aulas, a gente falou sobre criar um servidor e adicionar a chave SSH. Na aula passada eu mostrei como acessar o servidor e tipo FTP e console. Eu não mostrei FTP, tá certo? Eu mostrei só o console, o FTP a gente vai ver na aula 7. E na aula 7, aqui vai ser 5, 6, 7, na aula 8. Essa aula agora a gente vai aprender como adicionar um domínio e configurar o nosso DNS, tá certo? A aula é para mostrar como usar o servidor no DigitalOcean e conectar a um painel do cPanel, do Server Pilot e como criar um site. Então a gente já criou o nosso servidor e agora a gente vai adicionar um domínio ao nosso servidor e aprender como configurar o DNS. E geralmente quando você registra um domínio, eu vou dar um exemplo com um domínio que eu uso aqui, que é o vagasbahia.info. Só vou usar como teste, ele não estou usando esse domínio assim, e só vou usar como teste. Então eu uso o GoDaddy aqui, que eu registro meus domínios, ok? Então eu estou aqui no painel do GoDaddy, mas se você estiver usando outro provedor aí de registro de domínio, você faz a mesma coisa. Entra lá no painel e escolhe o domínio que você vai usar. E depois na opção de DNS você vai chegar nessa parte onde tem os registros, e TXT, NS e tal e tal. E a opção que nos interessa é essa opção aqui de servidores de nome. A única coisa que a gente vai fazer aqui é só apenas mudar os namesavers, né? E o servidor de nome que eu chamo de namesavers. A gente só vai precisar mudar os namesavers. Então, agora, aqui no nosso domínio, a gente precisa adicionar o domínio ao nosso servidor, tá certo? A gente criou dois servidores, mas eu não vou adicionar aqui dois domínios, a gente só vai usar um como teste, e os dois aqui é só para mostrar como usar a chave SSH para acessar e o outro com a senha. E então você pode adicionar domínio de duas maneiras. Você pode vir aqui e essa opção aqui e fazer clique em dois e aderir domain, ou então você pode ir aqui nas opções de manage e aqui em networking, e ele te dá a opção de adicionar domínios, e na hora de adicionar domínio você escolhe em qual servidor você quer adicionar aquele domínio, tá certo? Então se a gente for fazer por aqui, a gente já adicionando aqui o domínio por aqui, a gente já adiciona diretamente nesse servidor. Na opção aqui de network, você coloca o nome do domínio e escolhe qual é o servidor que você quiser adicionar. A gente vai fazer por aqui mesmo e adicionar o nome do domínio. A gente aqui só precisa do domínio é vagasbahia.info, só que a gente não vai colocar em letras maiúsculas, vai ser vagasbahia.info. Tá certo, né? vagasbahia.info. E aqui o servidor já está selecionado, a gente só faz clique em adicionar domínio. Pronto, ele já adicionou aqui o domínio vagasbahia.info, e a gente percebe aqui que ele já adicionou o vagasbahia.info e ele já adicionou também os três recordes. Esses três recordes que os nameserver da DigitalOcean, que é NS1 DigitalOcean, NS2 e NS3 DigitalOcean. Então aqui uma configuração básica que a gente costuma fazer é adicionar o www, ok? Então aqui você percebe que no hostname ele vai acessar o seu domínio sem o www, aqui a gente adicionando www, ele vai adicionar um registro para acessar o seu site, tanto com www e sem www. Então a gente seleciona aqui o servidor, que é o Ero1, o servidor 1, a gente cria o record, ele adicionou aqui o Vagas Bahia, o www Vagas Bahia e aqui sem o www, ok? Então, para adicionar o domínio nesse servidor, é só isso que você precisa fazer. Agora, outra coisa que a gente precisa fazer é a gente precisa apontar o domínio para esse servidor, tá certo? Isso aí é a configuração básica que a gente faz, a gente cria o registro do domínio, e nesse caso, digamos que a hospedagem e o domínio são empresas separadas. Então, quando acontece assim, você tem que configurar o DNS de maneira separada. Se você fizer um pacote, entra lá no HostGate ou Hostinger e tal, e contratar um domínio, uma plano de hospedagem, tudo num pacote só,
e os dados que ele te envia, a empresa já configura tudo para você. Mas quando você faz isso de maneira separada, você tem que configurar o DNS. Porque o DNS padrão que vem do domínio é da empresa do registro do domínio. Então a gente precisa mudar isso aqui para apontar para aqui, para o NS do DigitalOcean. Então o servidor está no DigitalOcean, a gente vai dizer que o meu site, os meus projetos web, tudo está lá em DigitalOcean no servidor tal. Como a gente já adicionou aqui o domínio, então a gente só precisa configurar o DNS aqui. A gente faz clique aqui em alterar. Aqui ele vai perguntar, tipo, a gente vai colocar aqui, introduzir os meus próprios servidores de nome. A gente só precisa aqui vir aqui e copiar. Faz copy NS1, colar, e NS2, colar. A gente vai adicionar outros, a gente vai adicionar 3, e o NS3, colar. Só que a gente tem um detalhe aqui, você precisa apagar os pontinhos que ele coloca no final, tá certo? Você não pode colocar o nome do DNS com esses pontinhos no final ou HTTP no início e tal. Tem que ser do jeito que está aqui, ns1digitalhoje.com e só isso, ns1, ns2, ns3. E a gente faz clique aqui em aguardar, salvar a alteração. E vai demorar um pouquinho para, tipo, ele vai processar essa etapa aqui. E então, o Decoded já tem umas informações aqui, algumas funcionalidades para ficar disponível e tal, porque a gente mudou o DNS e tal. Não vai aparecer aqui, mas daqui uns segundinhos você fazer o reload da página vai ficar aparecendo normal. Então a gente já fez isso e a gente conectou o nosso servidor e conectou o nosso domínio para o nosso servidor, tá certo? Então é só isso. Essa aula é adicionar domínio e configurar o DNS. A gente já adicionou o domínio ao nosso servidor, que é o servidor 1 dos servidores que a gente criou. E aqui no provedor de domínio a gente já adicionou o nameserver, que é o DNS do domínio. Então tá aqui, ele já carregou aqui o DNS1, o domínio está apontando para o servidor do DigitalOcean, tá certo? Então, se a gente for aqui colocar vagasbahia.info, o que ele vai fazer? Ele não vai acessar o servidor, tá certo? Isso aqui tem lógica porque a gente não tem um site ainda criado. A gente vai criar o site usando o nosso painel, que é o Server Pilot, ok? Então, eu fiz isso dessa forma para a gente aprender a fazer tudo aqui no Server Pilot, no DigitalOcean, e depois a gente volta lá no Server Pilot para fazer o restante dos processos que é configurar o site. Então, o Server Pilot, o que ele vai fazer é conectar o site que a gente vai criar com o nosso servidor. Ele é um painel para gerenciar o servidor. Então, a gente vai criar o site lá, mas o domínio e tudo, o DNS do domínio e adicionar domínio ao servidor, a gente tem que fazer tudo aqui no DigitalOcean. Então, esse processo funciona assim: você adiciona o seu domínio e depois configura o DNS e tudo e tal, e depois vai lá no Server Pilot para criar o site, o DNS vai estar propagado, ele só vai acelerar esse processo. Ok? Então, essa aula é basicamente só sobre isso, de adicionar o domínio, depois alterar os nameservers no provedor de onde você registrou o seu domínio, tá certo? A gente vai ficar aqui e na próxima videoaula a gente vai conectar o nosso servidor e aprender como criar o site. Então, até a próxima videoaula.